Depois de entender o que é a consagração a Nossa Senhora, o que é a devoção a Nossa Senhora e que lugar isto ocupa na nossa santificação e salvação, é importante saber como fazer esta consagração. É importante saber quais são os efeitos desta consagração em nossa alma e como nos preparar para poder realizá-la. São Luís Maria Grignon de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai nos explicar passo a passo o que é, como fazer, que efeitos tem e os frutos que ela deve produzir em nossa alma. Portanto, é importante conhecer a consagração. O primeiro passo para se realizá-la é saber o que ela é. Neste sentido, a primeira coisa é buscar a leitura e o estudo. Para que nós possamos fazer a consagração, antes de tudo, ler o Tratado da Verdadeira Devoção e outros livros que nos ajudam a compreender o que ela é. Como o tratado foi escrito há 300 anos atrás, num ambiente em que as pessoas, embora houvesse tanta ignorância, sabiam muito mais de religião do que nós, então é importante buscar compreender melhor a catequese, para assim entender melhor o que o tratado explica acerca da devoção e da consagração a Nossa Senhora. Nesse sentido, há outros livros que podem nos ajudar para melhor compreender a Santa Escravidão, outros resumos e textos que podem nos levar a compreender o que é esta devoção e consagração explicadas no Tratado da Verdadeira Devoção. Pois bem, antes de tudo, é importante dizer o que é esta consagração. Esta consagração é uma entrega total de nós mesmos, daquilo que nós somos, daquilo que nós possuímos ou possamos vir a possuir, uma entrega total de tudo que nós somos e temos a Jesus por meio de Maria. A consagração, na verdade, ela também chamada Santa Escravidão de Amor, total consagração a Nossa Senhora ou a Jesus por Maria, tanto faz, designa a mesma realidade, ela é uma consagração que é ao mesmo tempo a Jesus e a Nossa Senhora. A Jesus como nosso fim último, como a meta, a grande meta dos nossos corações. A Nossa Senhora como meio para chegar a uma união mais perfeita com Jesus. Quando nós fazemos a consagração total a Maria, na verdade, mais correto seria dizer consagração total a Jesus pelas mãos de Maria, porque ao mesmo tempo se designa o fim, que é Jesus Cristo, e o meio para chegar a Ele, que é Nossa Senhora. Mas também não faz mal e nem erra quem diz consagração a Nossa Senhora, total consagração a Nossa Senhora, Santa Escravidão de Amor, consagração a Jesus, total consagração a Jesus, porque a realidade, na verdade, é a mesma. Quem se consagra totalmente a Jesus se consagrou a Maria. Quem se consagra a Nossa Senhora se consagra automaticamente a Jesus Cristo, porque a missão dela é nos levar até Ele. Sendo assim, é muito importante que todas as pessoas que tenham um desejo de viver melhor e mais profundamente a santidade, busquem, portanto, os meios que o próprio Deus estabeleceu para alcançar esta perfeição de vida. Nesse sentido, nós temos não um meio qualquer. Na consagração total, nós temos um meio que o próprio Cristo indicou. É Jesus apontando para cada um de nós e dizendo, eis aí a tua mãe. Portanto, a consagração total a Jesus por Maria, ou Santa Escravidão de Amor, conforme ensina São Luís Maria Grignon de Montfort, é simplesmente uma aceitação desta autoridade de Nossa Senhora sobre os nossos corações, a autoridade esta estabelecida pelo próprio Cristo. Portanto, é a aceitação desta maternidade espiritual de Nossa Senhora que nos foi dada pelo próprio Jesus Cristo. Desta forma, isto deve quebrar em nós qualquer tipo de preconceito ou mesmo de medo em relação à devoção a Nossa Senhora. Muitas vezes, especialmente em nossos tempos, a devoção a Nossa Senhora ela tem sido alvo de muitos ataques, especialmente por parte dos protestantes, daqueles que não têm a fé de maneira integral, e por parte de muitos outros, mesmo católicos, mas mal esclarecidos, que tendem a ver na devoção e na consagração a Nossa Senhora uma espécie de concorrência a Jesus Cristo, uma espécie de
tirar de Jesus aquilo que lhe é devido. Nada mais falso e perigoso para a fé e para a alma de uma pessoa, tal pensamento. Nós jamais devemos olhar a devoção a Nossa Senhora como se fosse um obstáculo à união com Jesus Cristo. Jamais devemos pensar que Nossa Senhora, ou os santos, mas especialmente Nossa Senhora, seja uma espécie de concorrente com Jesus Cristo. Que, louvando a Maria, estaríamos então tirando de Jesus o louvor que apenas a Ele é devido. Esta afirmação e este pensamento não vem de Deus. São uma espécie de uma astuta armadilha do inimigo. Astuta armadilha do inimigo infernal. O demônio é que quer fazer com que as pessoas pensem assim, que a devoção a Nossa Senhora atrapalha o seguimento de Jesus. Porque ele bem sabe, o demônio bem sabe, que a Nossa Senhora, junto com a sua descendência, é que deve esmagar-lhe a cabeça e neutralizar a sua ação que visa perder as almas. Portanto, o demônio fará de tudo para nos afastar de Maria, porque é ela, junto com a sua descendência, que deve lhe esmagar a cabeça. Portanto, não devemos jamais cair nesta tentação de pensar que a devoção a Nossa Senhora é realmente um obstáculo a Jesus Cristo, a união com Jesus Cristo. Muito pelo contrário, devemos sempre entender que a devoção a Nossa Senhora é altamente benéfica, altamente proveitosa para nos unir a Jesus Cristo, altamente eficiente para nos unir a Jesus Cristo e nos ajudar a perseverar no seu amor. Esta total consagração, portanto, consiste na entrega total de nós mesmos a Jesus por meio de Maria, a fim de que todas as coisas em nós passem por um novo título de pertença a ser de Deus de uma maneira mais perfeita. É importante entender uma coisa, que quando nós nos entregamos a Maria, ela, conforme vai ensinar São Luís Grignon de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção, ela vai nos purificar, tanto a nós como aquilo que nós lhe oferecemos. Vai nos purificar, a fim de que aquilo que seja oferecido a Deus seja oferecido de uma maneira mais digna dele. Aqui é importante compreender um pensamento que, na sua simplicidade, desarma todas as ciladas do inimigo referente à devoção, à má compreensão da devoção a Nossa Senhora. Muitas vezes, os protestantes e os católicos mal esclarecidos nos colocam esta questão: por que ir a Jesus, por que ir a Maria, melhor falando, se nós podemos ir direto a Jesus? Por que ir a Maria ou aos santos, se nós podemos ir diretamente a Deus? Por quê? Esta é a questão que eles formulam, mas é uma questão que já na sua formulação está errada, porque tenta fazer ver um antagonismo, uma diferença ou uma concorrência que não existem. Mas a resposta para isso é muito simples. Quando alguém te perguntar, caríssimo irmão, irmã, quando alguém te perguntar por que ir a Maria se nós podemos ir direto a Deus, nós devemos responder com toda a simplicidade de coração. Porque Deus assim o quis. Porque Jesus assim o estabeleceu. Se Ele quisesse que nós fôssemos diretamente a Ele, sem a mediação de ninguém, Ele não teria deixado profetas, Ele não teria fundado a igreja e Ele não teria vindo ao mundo por meio de Nossa Senhora. E também não nos teria entregue a ela na condição de filhos. Não teria. Mas porque Ele nos entregou a ela, porque Ele veio ao mundo por meio dela, Ele quer que nós cheguemos a Ele por meio dela também. Conforme São Luís Grignon de Montfort vai falar na primeira frase do Tratado da Verdadeira Devoção: foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é por meio dela que Ele deve reinar no mundo. Portanto, não devemos aceitar este falso dilema de que ir a Nossa Senhora, ao invés de ir diretamente a Cristo, é algo que obscurece a mediação única de Jesus Cristo. A mediação única de Jesus Cristo é referente à salvação. Ele é o único Salvador, mediador de salvação. A mediação de intercessão, esta é estendida a todas as pessoas, a todos os santos e a todos os anjos. E, de maneira especial, a Nossa Senhora. Jesus é o único Salvador. Agora, intercessores são muitos os que existem. A partir do momento em que eu ou você reza por alguém, ora por alguém, nós nos tornamos intercessores desta pessoa. Portanto, alguém dizer que é errado, é pecado, ou que
contrário à doutrina bíblica, termos intercessores, portanto, é ir contra a Deus mesmo, contra aquilo que ele estabeleceu, uma vez que a Sagrada Escritura em vários pontos nos diz, orai uns pelos outros. São Tiago, no capítulo 5, versículo 16 diz, orai uns pelos outros. São Paulo, na primeira carta, na segunda carta a Timóteo, vai dizer o quê? No capítulo 1, ele vai dizer assim, orem por todos, levantem preces e súplicas, peçam por todos. Portanto, a intercessão, ela é estabelecida por Deus, porque é um ato de caridade, de um para com o outro. Deus, mesmo podendo fazer tudo sozinho, ele nunca quis agir deste modo. De fato, Deus quer utilizar-se dos outros, de cada um de nós, no processo de santificação. Portanto, esta consagração, ela é esta entrega total de nós mesmos a Jesus por meio de Maria, entendendo que, quando nós nos entregamos a Maria, nós iremos pertencer a Jesus de uma maneira mais perfeita, porque ela nos purificará, ela nos ensinará a amá-lo de maneira mais perfeita. E ir a Maria, primeiro, não significa colocar Jesus de lado, não significa que nós não iremos diretamente a Jesus Cristo, nós iremos nos dirigir diretamente a Jesus Cristo, só que nós não iremos sozinhos, nós iremos acompanhada com aquela que é nossa mãe, iremos acompanhados com aquela que o próprio Cristo nos deu por mãe. Portanto, não se trata de ir primeiro a Maria ou dirigir-se a Jesus por tabela, primeiro a Maria para depois irmos a Ele. Não é isto. Se trata de ir a Ele, acompanhado com ela. Então nós vamos a ela como um meio mais perfeito de chegar a Ele. Nós vamos primeiro a ela, não porque ela é a meta, mas porque ela é o modo que Jesus deixou de nós nos achegarmos a Ele de uma maneira muito mais perfeita e de modo a obtermos com mais segurança as graças que Ele mesmo nos proporciona, confiando naquela que Ele nos deu por mãe e intercessora.